a falar em relação ao seu trampo, né? A produção cultural sempre foi sua vida, né, velho? Assim, desde a época em que você começa a fazer zine, começa a desenhar, você monta o Mechanics, você monta a Monstro, e você sempre nunca se limitou a uma linguagem, né? Sempre transitando ali em várias. Seu cérebro é muito fluido, né? Ele vai em muitos caminhos, né? E agora você criou um projeto, né, cara, que você pega um vinil aleatório da sua discoteca e faz uma mini resenha, né, cara? Que é a cartografia, né? Você denominou e você vai listando eles. Você tem algum projeto, cara, de desenvolver um livro sobre isso? De você... Porque, assim, eu confesso, né, Márcio, que eu tô meio com bode de vinil. Minha coleção deve ter uns 600 a 800 vinis, eu não sei exatamente o número, mas eu tô com bode, que é um hobby, cara, muito dispendioso agora. Porque a gente pegou o vinil na época da baixa, cara. Comprava bem massa. 2, 3 contos. Quando eu tiro assim, eu peguei esses dias o Zurupa do YouTube, R$3. Eu falei assim, velho, hoje é 40 conto mole. Molíssimo, assim, você achar o Zurupa do YouTube, sabe? 40 barato, né? Se achar barato. Então, assim, pode do vinil, cara, porque primeiro pelo preço da mídia e depois que é um trem canseira, velho. Eu tenho 2 Vitórias em casa, as 2 estragadas, velho. Mas de levar lá no FAO pra arrumar, é uma canseira, tem que levar e não fica bom, aí volta, tal, não sei o quê. E o Spotify, ele é maldoso, ele atua na sua preguiça, né? Hoje, por exemplo, eu peguei hoje o dia para ouvir o The Coach, né, cara? E depois eu quero conversar sobre o The Coach com você. Aí eu tenho 3 vinis do The Coach. Aí só que assim, aí eu ouvi 4 na sequência, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, sabe? Então assim, ele atua na sua preguiça com uma qualidade de áudio muito boa, você não tem o preço exorbitante do vinil, mas, enfim, qual que é a sua relação com o vinil e qual que é o projeto Cartografias, velho? Cara, é assim, o Cartografias é o seguinte, depois que eu saí da Monstro, eu me percebi, apesar de manter lá o Mechanics e tal, eu me percebi um pouco distante do universo da música, entendeu? Então, e aí também, quando eu entrei nas redes sociais, porque eu sempre fui um cara avesso à tecnologia digital, assim, eu não vejo mérito nisso. Isso é verdade, você sabe disso, não, né? Assim, é só uma... Eu não gosto, cara. Fim, saca? Mas era um jeito de eu existir, assim, né? Depois que eu saí da Monstro e tal, assim, de repente, quando ninguém mais sabia quem eu era, o que eu tive, eu falei assim, olha, eu preciso estar num ambiente que as pessoas, né, me vejam e que entendam o que eu faço, o que eu trabalho, até por uma questão de sobrevivência. Ok. E entendi também esse espaço como um espaço de geração de conteúdo. Essa também é uma outra grande questão que eu carrego comigo, sabe, Pablo? Mas o fato é o seguinte, assim, eu me vi distante do negócio da música e quis criar conteúdo de novo, né? Então, o conteúdo era o seguinte, assim, uma coisa é você estabelecer uma crítica, né? Uma crítica, pensar, pesquisar, problematizar aquele produto. Eu não queria algo tão denso. Eu fiz as cartografias sonoras de Marte, né? O que são as cartografias? A minha ideia original é o seguinte, os discos que eu ouço, né? Eu ouço música como? Eu ouço música assim, vinil no toca-disco, que é esse aqui, ó. Né? Meus vinis estão aqui e tal, espalhados por esses armários aqui. E eu ouço CD em casa, no carro, desculpa. Meus aparelhos de CD em casa pifaram, entendeu? Então é assim que eu ouço música. Eu ouvia CD no carro e vinil e tal. Eu nunca ouvi música em Spotify, como tal, essas coisas, nunca ouvi. Né? Assim, isso não é meta, nem demeta, nem nada, assim. Porque, cara, assim, eu tenho uma coleção considerável de vinil e de CD, que juntando tudo dá uns 3.000 títulos, vamos dizer assim. Certo? Porra, velho, 3.000 títulos é quase 10 anos você escutar um disco por dia, cara. Então, assim, não tem muito sentido. Saca? Assim, eu quis explorar como que eu ouço a música. Então, isso é uma coisa interessante, assim, que eu abro ali, tá zoado, pá, puxo um disco, olha ali, pô, não sou eu que escolho o disco que me escolhe, né? E agora que eu só tô em casa, só tô escutando vinil. Então, se você for olhar as últimas cartografias, é só a velharia, né? Então, eu vou ouvir, por exemplo, as 2 últimas coisas que eu ouvi, eu nem escrevi sobre esse, ó.
uma coletânea da Motown, Marvin Gaye e Tammy Terrell, uma coletânea dos primeiros singles dele, uma coisa maravilhosa, assim, das histórias mais tristes, né? O Marvin Gaye morreu assassinado, né, com um tiro do pai. O Tammy Terrell, ela morreu de câncer na cabeça, sei lá, com 24 anos de idade. Saca? Então, assim, eles eram uma dupla da Motown, fez muito sucesso. Ain't No Mountain High, né? Que é uma das músicas mais lindas. Velho, eu não sei se você tem isso, cara. A gente fica velho, assim, tem música que eu quase choro, velho. Ah, emoção. Só de ouvir a música, meu olho enche de água, minha voz embarga. Uhum. Assim, coisa de velho, música besta, né? Então é isso, assim, né? E aí eu ouço, eu pego esse disco, me dá vontade, eu boto lá e estabeleço um vínculo rápido com ele e tento desovar numa escrita ligeira, entendeu? 1, 2 Esse é o parágrafos. projeto do Cartografias, e vou publicando. Pode ser, né? Às vezes é 3 linhas, às vezes é 2 páginas, né? Assim, depende da minha sintonia com o disco, do que eu quero dizer ali, entendeu? Uhum. Ou seja, não é uma crítica, assim, não é algo substancial do ponto de vista, por exemplo, acadêmico, do que eu penso sobre o disco, mas é uma relação intuitiva. Pode ser mais sistemático, menos sistemático, pode ser mais poético, pode ser uma impressão, pode ser uma piada, pode ser qualquer coisa. E é isso que eu venho fazendo, e a minha ideia é, de fato, compilar isso num livro, né? Sim, é como se eu fosse escrevendo um livro ao longo de muito tempo, e aí depois eu ainda quero mesmo, assim, condensar isso num livro, que eu acho que pode gerar algum interesse, né, para 2 ou 3 leitores. Pelo menos 1.000, eu acho. Antes de passar aqui para... É isso, agora deixa eu te contar uma novidade. A novidade é a seguinte, eu mudei... Vergonha é foda, né? Mas é assim, eu mudei agora, assim, uma conta que eu tinha no celular, na TIM, e agora eu tenho o Weezer. Deezer? Não é o Weezer. O Weezer é a banda. Eu tenho um Deezer. Eu tenho um Deezer, mano. Eu tenho um Deezer. E é incrível, cara. Você escreve o nome lá, tem a música, tem o disco. Aparece a memória, tem a letra. E você pode ouvir aquelas coisas. E tem... Cara, isso é fantástico. E eu tenho um sonzinho velho ali, eu tenho um cabo, eu chucho lá o celular no trem e rola o som, velho. E eu posso escolher um disco que eu não tenho. Isso, velho. Aí chegou. Chegou em você, Márcio. Foi o que aconteceu comigo com o Spotify. Cara, digitar Van Halen, aparece todos os Van Halen? Aparece. Aparece na ordem que foi lançado? Aparece. Mas assim, não tem comercial, não. Você paga isso por mês e ouve todos do Van Halen. É desse... Mas isso é bom demais. É a locadora, é a Opus, entendeu? Só que da música. Cara, você paga por mês. Opus. É a Opus. É a Opus. Essa coisa é muito incrível, assim, né? Você sabe o quanto eu sou fã do David Bowie e tal, né? Você sabe disso e tal. Por exemplo, ainda no princípio dos anos 90 ali, né? Ele preconizou isso. O cara pegou, como é que vai ser? Eu falei, velho, não vai ser disco, assim. O cara vai pagar uma conta, igual ele paga a conta de água, de luz e tal, e vai ter acesso à parada. O Bowie já sacou isso há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Então era um negócio assim. Cara, assim, eu tento... Essas coisas são mais complexas para mim. Isso está relacionado, por exemplo, assim, eu não gosto de ver série, não gosto de ver um monte de coisa, entendeu? Assim, tem várias coisas, assim, por exemplo, tem uma coisa que me incomoda muito, eu como neófito, por exemplo, né? Igual hoje, a Márcia a gente estava ali na cozinha, estava fazendo um rango, estava tomando uma cerveja e tal. Então, bom escutar um som. Aí eu pego meu celular, abro o Deezer e falo assim, e agora? O que nós vamos ouvir? Entendeu? E leva um tempo para você chegar em algo, e às vezes a escolha é uma escolha pouco inspirada e tal. Quando eu estou mexendo nos meus vinis, as escolhas são sempre incríveis, inusitadas e
fantásticas, assim, né, cara? Eu tô ali, de repente, um disco maravilhoso pulando na minha frente que eu nem sabia que eu tinha. Nem lembrar. Então, essa coisa, né, é o Wilhelm né? Antigamente, o homem operava a máquina, né? Agora, a máquina nos opera. Duas perguntas rápidas para passar para a rapaziada. Tem um monte de pergunta aqui. Você não tem acesso, eu tenho, mas a participação tá incrível, viu, cara? Muito obrigado por todos vocês que estão participando aí. 1h13 de live, vocês estão participando, cara. Que massa, estão gostando. Por favor, peço novamente, se inscrevam no canal, porque aumenta a abrangência, o alcance do trabalho que aqui estou desenvolvendo. Em relação ao rock, Márcio, eu falei, né? Hoje eu decidi fazer uma pesquisa sobre o The Cult, né? Comecei lá, entendeu? No primeiro, Dreamtime, né? Que a banda ainda tinha muitas influências ali do pós-punk, do gótico e tal. E aí eu fui pro Love, de 85, né? Que para mim é o álbum, é a obra que define o The Cult, 85, né? Depois eles pegam um caminho hard rock, né? Se você discorda, né? Aí eles pegam um caminho hard rock, que tem eles lançam Electric, que aí você já começa a ver um pastiche norte-americano de timbres Guns N' Roses, de timbres Motley Crue, de timbres que não me convencem tanto esteticamente, né? Mas para mim a banda ela se realiza no Love, aí ela vai para o Electric, aí depois é o Ceremony, não, é aquele do guitarrista, que é o guitarrista Sonic Temple, exatamente, 89, esse álbum, e depois o Ceremony, que aí daí é derrocada abaixo, a banda se perde inteiramente. E eu comecei a pensar o rock, né, Márcio? Assim, não foi um pensamento de hoje, mas é um acúmulo de reflexões a respeito do rock. A impressão que eu tenho, cara, é que nós, assim, roqueiros, a partir dos 40, a gente viveu o último momento realmente energético, realmente criativo, inovador do rock, que foi a primeira metade dos anos 90. Para mim, é dali para trás, sabe? Por quê? Não é papo de tiozão, que o Hendrix era o melhor de todos, que o Dylan é o melhor de todos, e talvez até sejam, mas não é isso que eu tô falando agora. Mas é porque mesmo a banda The Cult, que para mim joga a série C do rock, assim, tá longe dos cânones, sabe, assim, tá muito, joga a série C, terceirona. The Cult tá longe dos grandes, entendeu? Mas você via um esforço genuíno, você via um talento ao tentar mesclar elementos ali do gótico, inglês, com o hard rock americano, e que gerava algo genuíno de alguma forma, longe de ser clássico, longe de ser nada disso, mas tinha algo ali para extrair do The Cult, uma banda da terceira divisão, na minha compreensão, certo? E o rock, no meu entender, ele atingiu um patamar de clássico desses cânones, eles são tão grandes hoje, entendeu? Tal qual o jazz, tal qual o blues, tal qual o samba, que já foram músicas da juventude, da subversão, da criatividade, mas em dado momento você atinge um patamar tal nesses estilos que é muito difícil você bater o Miles Davis, cara. Como você vai fazer jazz sendo melhor que o Miles Davis? Como é que você vai fazer blues sendo melhor que o Muddy Waters? Como você vai fazer samba sendo melhor que o Noel Rosa ou Cartola, sei lá? O rock atingiu esses padrões e a partir da primeira metade dos anos 90, da segunda metade dos anos 90 para frente, tudo é igual ouvir o jazz feito hoje, o blues feito hoje, o samba feito hoje. São excepcionais, às vezes melhores instrumentistas, inclusive, só que eles não têm o fator criativo, porque o rock se tornou num clássico. E aí você não consegue mais, porque você já tem os pilares de uma construção. Para você que é engenheiro, você compreende isso. Você já tem os pilares da obra e você faz reformas 1000, mas os pilares estão ali. Você concorda nessa perspectiva do The Cult, do rock e tudo mais? Cara, você está levantando uma questão que é muito interessante. Eu não concordo com porra nenhuma do que você falou. Mas eu acho que é muito interessante. Não, assim, também não concordo, mas também não discordo, entendeu? Assim, o que eu acho é importante a gente pensar, assim, o rock, velho, é uma coisa assim, cara. O rock, ele é a invenção da juventude. Ele é a invenção da juventude da transgressão. Ele é a invenção da ruptura geracional. O rock, esse para mim, olha o legado do rock.
O rock inventa uma coisa, o seguinte, antes do rock, a criança era tipo um adulto em miniatura, né? Não tinha a criança e o adulto em faixas etárias, assim, você tinha o adulto e você tinha a criança que era adulto em miniatura, ele era igual ao pai, usava o terninho do pai, o cabelo rapado, saca? O rock, ele estabelece uma coisa geracional que é muito importante, de falar para a geração anterior assim, olha, eu não comungo disso que você diz, e eu tô em outra, né? E ele faz isso musicalmente através de uma fusão que é do blues, do rhythm and blues e da música country. É isso. E isso vai se consolidar no rock. Então, o rock, ele é um arte de transgressão, ele talvez seja o grande, se não for o grande, né? É um dos grandes acontecimentos do século XX, assim, porque ele estabelece isso. Estabelece a primeira vez que você chega para a geração anterior e fala assim, ô bicho, vai tomar no cu, cara. Foda-se se você quer ir à missa, ou se você quer escutar esse velho aí cantando, eu quero fazer outra coisa, mano. Eu sou outro, eu não sou você vai ter que me entender, né? Então o rock sempre, ele foi a mola propulsora de muita coisa importante no século XX, né? Uma revolução sexual, uma revolução comportamental, né? Ele foi uma base para a grande literatura. Olha que maravilha! Teve gente que chiou, um bando de conservador otário para mim. O Dylan ganhou lá, pô, o Nobel da Literatura porque ele merece, velho, porque o que ele fez, saca? Ele dobrou a língua da humanidade, cara. Isso é coisa demais, velho. Sabe por quê, cara? Porque ele é roqueiro, velho. Então, o rock, para mim, continua sendo isso. O que o povo quer falar para mim que é o rock, quer falar que é um metaleiro bolsonarista, velho, isso é heavy metal, velho. Enfia no cu, cara. Assim, o que é heavy metal, velho? Heavy metal é música pra idiota, pra criança, velho. É igual de beat super-herói. Eu sou o cara dos quadrinhos, né? Assim, hoje em dia, mais ainda e tal, mas assim, o cara das histórias em quadrinhos. Você gosta de Marvel ou DC? Depende, assim, né? No seu rabo, o que você prefere? Porra, velho, assim, super-herói é uma coisa, velho, é um gênero, é uma indústria, é feito pra criança, pra adolescente. Então, assim, se tudo que você pode pensar a partir de uma linguagem inteira é super-herói, é porque você é um idiota, cara. Se você acha que a música é pautada, como o Sérgio Moro acha, a moral do Sérgio Moro, ele já falou, bicho, ele é fã do Batman, do Homem-Aranha. Um mundo que acha que o grande filme da humanidade é Os Vingadores, ou Batman, é um mundo de idiota, é um mundo que não tem adulto mais. É um mundo que não sabe diferenciar entretenimento e arte. Né? Uma coisa é eu escutar achando graça lá, sei lá, o caralho, o Chimbinho, o Tiririca. Outra coisa é eu escutar o Miles Davis que você citou, velho. Assim, eu posso escutar as duas coisas? Claro que eu posso, eu sempre escuto, eu não tô nem aí para isso. Eu não faço esse juízo. Mas, pô, cara, se você não sabe a diferença entre elas, é porque você é um imbecil, você é um retardado e você não é adulto, não tem maturidade. Uma coisa é você achar que Hollywood é a epítome do cinema, do audiovisual. O audiovisual é uma linguagem muito poderosa, cara. Então, assim, então beleza, né? Mas aí, meu chapa, você vai ficar falando do filme do Homem de Ferro, do Batman, do Homem-Aranha, do Super-Homem, do caralho. Mas e aí, que hora que a gente vai conversar do Fellini e dos outros ali? Então, assim, né? São coisas muito distintas, cara. A gente tem que saber o lugar que essas coisas ocupam, né? Eu não sou contra cancelamento de nada, saca, Paulo? Eu não sou contra a abolição de nada. Eu continuo ouvindo The Smiths. Eu ouço The Smiths, né? Esses dias a minha cartografia, que deu uma discussão ali, foi legal, foi o Ted Nugent, que é uma das pessoas mais asquerosas, mais execráveis da história da humanidade, mas eu posso escutar um disco dele um dia aqui, e curtir um rock, um som de guitarra, e achar bom, e eu não ser um imbecil, né? Porque também eu não posso entrar nessa onda de, né, de fascista, que é isso. Não, então vamos, né, queimar os livros em praça pública, porque isso vai, porra, velho, as pessoas têm capacidade de reflexão crítica sobre as coisas, ou pelo menos deveriam ter. Então, cara, o rock para mim continua sendo isso.
Você tá falando do The Cult, é um caso particular, assim, né? Eu gosto do The Cult, eu acho que para mim, assim, eu desviaria um pouco, assim, o The Cult, olha só para você ver como que as leituras são factuais, né? Você fez uma leitura progressiva na carreira do The Cult. A minha leitura da carreira do The Cult é assim, olha, teve uma época em que o gótico e tal estava muito em evidência e tinha uma banda que transitou nesse negócio, mas eles culminaram a obra-prima deles no Electric, que é um disco irrepreensível de hard rock, de rock. Olha, escuta. E que depois eles derivaram isso num disco, que é o Sonic Temple, que é uma produção do Bob Rock para a grande mídia, para a grande imprensa, uma ação deletéria disso. As bandas que estavam em busca do sucesso, aí é um recorte muito específico, né, Paulo? Sim, não dá para pensar uma banda dessa época e naquele mercado como a gente pensa uma banda underground em Goiânia ou no Brasil, sabe? Assim, não dá para pensar. Assim, não tem como, os caras estavam em outras buscas, velho. Né? Tipo assim, quando você pensa assim, pra gente cair na fuleiragem, né? Por exemplo, né? Você vai ver uma banda que eu adoro, acho divertidíssimo, o Twisted Sister, né? Tem aquele documentário do Twisted Sister que era maravilhoso, assim. Eles se achavam um fracasso, né? Porque não tinham assinado com nenhuma gravadora. Os caras faziam shows semanais lotados para 3, 4 mil pessoas num clube que todo mundo cantava a música dos caras, velho. Toda semana, por 1 ano, 2 anos. Mas eles achavam que eles tinham acabado. Fazendo um show para 4 mil pessoas toda semana, cara. Entendeu? Por quê? Porque não tinha um contrato com uma grande gravadora. Então, assim, é uma doideira, cara. Assim, essas contas, elas não são do jeito que a gente faz elas, assim. O que eu acho é, por exemplo, né? Eu fui num show do The Cult uns 2, 3 anos atrás, em Brasília. Falei, porra, velho, o The Cult foi em Brasília. Eu saí de última hora, peguei um baú, cheguei lá, fui lá do show. Fiquei na casa do Pedro Ivo e da Vives, meus irmãos, espero que estejam assistindo a gente agora e tal. Eu lá em Brasília, e depois eu fui tomar uma com Ciro Inácio Marcondes. Saca, assim, eu fui lá ver o The Cult, cara. Eu queria ver a hora daqueles caras que fizeram aquele som. Os caras fizeram um puta show do caralho, foi uma delícia de ver. E é isso, cara. Os caras fizeram um som. O que eu acho do rock, cara? O que eu acho é que o rock é... O que é o rock, velho? Para mim, o rock é a Madonna e o Slayer e o Napalm Death e o Los Hermanos, tudo isso é rock. Você está entendendo? Então, assim, para mim, o rock que interessa é um rock que ainda se situa no campo transgressor, no campo da contraposição. O que se situa nesse campo, para mim, é rock. O que não se situa, eu acho xarope, eu acho que é outra coisa, entendeu? Eu não discuto sonoridade, isso aí para mim é bobagem. Isso é bobagem. Isso, mas ele toca mais pesado. É peso. Peso é atributo de elefante, velho. Mas você não acha que os pilares estão definidos já e é muito difícil avançar perante até o que foi feito na primeira metade dos anos 90? Não acho isso, cara. Eu não acho isso. Eu acho que não é isso. Sabe por quê, Pablo? Se incorre numa questão positivista e determinística. Eu não acho que seja assim, entendeu? Existe uma questão mercadológica, existe várias outras questões que estão colocadas, cara. Tem outras, assim, não é de uma arte que é livre, pura e alcança o seu apogeu e a partir dali ela sossega para dar espaço a outras. Eu não acredito nisso. Eu acredito, inclusive, que as pessoas, cara, assim, do mesmo jeito que a gente criou uma cena de rock em Goiânia que funcionou por um determinado período de tempo, que agora voltou para o underground, assim, essa cena poderia ser do jazz, cara. A gente poderia ter alimentado todo um outro circuito, de uma outra musicalidade, de um outro pensamento musical, e que podia ter sido efervescente também. Eu acredito nisso, cara. Você está entendendo? Assim, eu acredito nisso. Do mesmo jeito que eu também não acredito que o fato do Caetano Veloso ou do Gilberto Gil voltar a ser as vacas sagradas que eles são hoje, para uma molecada, eu tenho contato com muitas gerações, cara. Eu tenho um filho de 18 anos, cara, que estuda no IF e faz música. Então eu tô por dentro pra caralho do pensamento da molecada. Saca? Então, assim, cara, o fato desses caras ocuparem esse espaço não é representativo de
uma grande transformação, cara. Inclusive, eu acho uma puta de uma caretice. Então, assim, não é isso, cara. As coisas, elas têm umas dinâmicas, né? Aquela coisa gramsciana de uma disputa por hegemonia e de como as coisas se constroem, cara. Assim, eu penso mais nesse viés, tá ligado, Pablo? Então, eu acho assim, cara, eu ainda sou essencialmente roqueiro, né? Assim, essencialmente, assim, porque eu escuto jazz e música popular brasileira e forró e até não, mas música sertaneja e tal, então eu escuto as coisas por um viés desse. Assim, olha, isso é transgressor ou não, né? É isso que me cativa num primeiro instante, assim. E quando não é transgressor, é assim, como que eu posso transformar um conteúdo? Porque tem isso também, cara. Nós somos ativos, a gente não é só um receptor passivo. Eu posso transformar um conteúdo que é essencialmente conservador em algo transgressor, em algo revolucionário. Eu tenho esse poder, cara. Saca? Porque é isso, por exemplo, que acontece com a Madonna. A Madonna é 1000 vezes mais radical e mais transformadora, por exemplo, que o Slayer. Porque ela deu voz e deu potencialidade e criou espectro para muito mais coisa que o Slayer. O Slayer dá vazão para duas coisas, para uma coisa muito reprimida e que pode ser reprimida, digamos, à esquerda, vamos dizer assim, né, progressista, mas dá vazão também para uma coisa muito horrorosa, que é essa que virou a cara do rock, camisa preta, burro, eleitor de Bolsonaro, contra a quarentena, contra o isolamento, gente ignorante, cara, que não dá conta de entender, o cara grita contra o mundo e não entende, assim, quem são os caras que manobram a porra toda, velho. É gente tosca, velho, é gente burra, cara. Que é pobre, velho. Eu fico um pouco confortável em relação a isso, né? Por ser de poucos anos mais jovem que você ainda pegou um momento que existia algum tipo de conciliação, né? Entre o metal e o punk, né? Você conseguiu ouvir os dois, né, cara? Eu já vi, eu de uma cena de Goiânia um pouquinho posterior, em que era Goiás e Vila, era torcida. Ou você escolhia o punk ou você escolhia o metal e era briga, né? Era problema de treta mesmo. E eu escolhi o punk, né? Pela proximidade ali, por identificar no conteúdo das letras e tudo. Então, por muito tempo, eu abdiquei de ouvir o metal. E sempre eu achei esses caras burros, sabe? Eu fui dar abertura para ouvir Black Sabbath, já foi no final da minha vida, 17 anos. Porque era metal e eu não podia ouvir. Burros, velho. Mas era o contexto, novamente, era o contexto, né? Era o momento, né? De você ter que negar. O Iron Maiden, por exemplo, eu não consigo ouvir até hoje, porque eu não ouvi na idade certa, e para mim hoje sempre vai ser uma piada. O Slayer, eu fui ouvir, eu já tinha 20 anos quando eu fui ouvir Slayer. Não entendi, desculpa. Não, isso, é uma piada. O Iron Maiden é uma piada. Isso, você tem que ouvir naquela idade. Se você não ouve naquela idade, passou. E eu peguei uma Goiânia em que era torcida organizada. Você se recorda disso, né? Sabe, se você escolhesse o punk, você era obrigado a odiar o metal. Que era uma burrice tremenda, né, cara? Também a gente tinha nossas limitações caipiras enquanto cidade em relação a isso também. Mas eu quero a última pergunta para passar para a rapaziada, tem um monte de pergunta legal aqui. Você falou que não assiste séries, né? E você sabe que o cinema vai demorar a voltar. Vai demorar você ver um filme no cinema novamente, do jeito que víamos, coladinho, apertado, namorar no cinema, tal. Esse momento, ele é de um passado. Ele vai demorar a voltar. O namoro no cinema do centro, né, era ótimo, né? Cine Astor, Cine Capri. Teve seus momentos ali, né, Márcio? Mas agora a gente sabe que, por exemplo, o Nicolas, ele não vai viver isso. Ele não vai poder namorar nos cinemas do centro, porque vai demorar. Vai demorar a voltar isso. E aí o audiovisual ele se estabelece enquanto linguagem, enquanto discurso adulto mesmo pelas séries, né? Já vinha numa crescente em relação a isso de alguns momentos, né? Do Mad Men, do Breaking Bad, de algumas séries que vinham estabelecendo discursos muito adultos, já narrativas muito pertinentes, trabalhando o audiovisual em casa, sem precisar estar na telona. Quando que você vai se render tal qual você se rendeu ao Weezer agora?
Quando é que você vai se render às séries? O Wizard! Porra! Cara, né, não é uma questão assim, são algumas questões assim, não é que eu seja contra as séries assim. O que me incomoda, né, é assim, por exemplo, né, as séries, cara, elas adotaram um expediente que eu acho meio escroto. Deixa eu tentar traduzir isso aqui, né? Existem duas coisas assim diferentes. Uma é a novela, né? A novela é é um folhetim, ele te arrasta um dia e cria um gancho para você seguir o outro dia e arrasta o outro e etc, 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 né? E é sempre com um expediente bem covarde, assim, né? De jogar um gancho para você fisgar, você querer saber o que acontece, você vai no outro dia e a coisa não se desenrola, ou cria outra e vai. A hora que você vê, cara, você passou 8 meses assistindo nada, ou muito pouco. Então, essa é a estrutura da novela que nós chamamos de soap opera, né? Nós não, os gringos lá. É a soap opera. E tem a série. A série, cara, a minha série, né? Que eu, né, por exemplo, quais eram as séries que eu assisti quando era moleque? Eu assistia Star Trek, eu assistia o Batman, eu assistia o Perdidos no Espaço, o Buck Rogers, a Gata e o Rato, já nem assisti. Mas assim, o que era a ideia da série? A ideia da série era o seguinte: você tinha um episódio por semana, né? Com começo, meio e fim. Ele se resolvia, você tinha uma né? visão geral daqueles personagens, aí você, é isso, aí você ia lá, quarta-feira, Star Trek, aí você ia lá, o Spock, né, o Magro e o, sei lá, o Capitão Kirk, né, e tal, e eles iam para um lugar e resolviam uma parada lá, você assistia com começo, meio e fim aquilo. Você não precisava, assim, por exemplo, se semana que vem eu dormisse ou minha mãe quisesse assistir outra coisa em outro canal, porque eu sou numa época que era uma televisão na casa. Era uma negociação assistir alguma coisa, assim, né? E você, na outra semana, se você fosse assistir, tipo assim, você perdesse aquela semana, na outra semana você entrava na série e assistia aquele episódio funcionava. Então, para mim, essa é a estrutura que eu tenho em relação à série, assim, né? Essa coisa que é uma novela, na verdade, né? Assim, para eu assistir o episódio 4, eu tenho que assistir todos os outros episódios, né? A Casa de Papel. Para eu assistir, eu não posso chegar a assistir essa temporada agora, tem que assistir todas as outras. Aí eu tenho que gastar, velho, 100 horas da minha vida assistindo aquela porra e que funciona num gatilho de me aprisionar num gancho, né? Para eu assistir outro episódio. A hora que você vê às 6 horas da manhã, você assistiu 5 episódios seguidos, velho. Saca? E aí eu paro e falo assim, caralho, assim, beleza, eu assisti isso aqui, legal, foi divertido e tudo mais. Mas eu não vi todos os do Hitchcock, eu não vi todos os Kurosawa, eu não vi todos do Orson Welles, eu não vi todos de não sei quem, eu não vi os filmes clássicos tudo, eu não saco bosta nenhuma do neorrealismo italiano, do não sei o que, não sei o que. Cara, então assim, por que eu tô gastando 12, 20, 30, 40 horas com essa bobagem aqui, assim, que é uma bobagem muito bem feita, inclusive, mas, pô, velho, por que eu tô perdendo meu tempo com isso, sendo que eu poderia estar assistindo uns caras que eu acho que são mais laminares, que a vida, meu chapa, é curta. E se tem uma coisa que essa pandemia ensina pra gente, é que a vida pode ser mais curta ainda do que a gente imaginava. Então, esse espectro de você poder escolher o que você quer ver, para mim é importante. Então, assim, as séries não me emocionam muito por causa disso. Assim. Não é que eu não veja nenhuma, eu até assisto uns pedaços, uma coisa, eu gosto de uma coisa ou outra. Por exemplo, eu assisti o Breaking Bad, beleza, tá. Chega no final, ok, né? Tipo um gibi, mais ou menos. Legal, né? Mas eu não vi todos os filmes do Hitchcock, velho. Saca?
Então, assim, a série pra mim é essa coisa, assim, que, putz, quando começa a ver uma série vai demorar 12 horas para ver essa temporada. Sabe como é que termina a temporada? Deixa eu te falar. Ela termina com tudo em aberto para você esperar a próxima. É assim que termina a temporada. Então, uma coisa que eu acho meio falcatrua demais, assim. Eu não estou falando que não tenha méritos, que não tenha séries legais, etc, etc. Eu gosto dessas séries clássicas que você assistiu. Batman, por exemplo, que eu acho a coisa mais maravilhosa que já foi feita na televisão, ela tinha um esquema de uma dobradinha, né? Era um episódio num dia que completava no dia seguinte. Era meia hora, 20 e poucos minutos num dia e completava, né? O Batman fazia uma palhaçada lá, ele terminava numa armadilha e no outro dia você via como que ele ia escapar da armadilha e prender os vilões. Só que nesse meio tempo de você ver esses dois episódios, né, existia um subtexto sobre homossexualidade, droga, crime, propriedade, que era muito divertido. Recomendo a todos. Vocês que gostam de séries, assistam Batman, Adam West e Burt Ward. Vamos lá, vamos dar atenção aqui para a rapaziada. Gustavo Berocan Veiga. Oh, beleza. Engraçado, porque uma vez uma pessoa me perguntou se era sério o comentário de que em Goiânia rolava uma harmonia entre os diferentes estilos. Não rolava, né, Márcio? Você chegou a ver quebra-pau entre metaleiro e punk, não chegou a ver? Cara, assim, existiu, assim, por exemplo, é engraçado que você falou isso, da sua experiência, né? Assim, para ver como é que são as coisas, né? Você, por exemplo, é uma geração um pouco posterior à minha. A minha geração, por exemplo, era muito mais radical, dava morte, teve morte, inclusive. Era assim, cara, tipo, era ou metal ou punk. Ou metal ou punk, era isso, assim, né? As brigas eram uma coisa muito terrível, né? Eu, por exemplo, né, inclusive pela idade, etc, etc, a minha formação, o meu background de moleque pequeno, assim, era de heavy metal, né? Depois que veio surgir o punk na minha vida, como inclusive uma coisa libertadora, ele fala assim, você pode fazer o que você quiser, etc, produz e tal, do it yourself, né? Assim, e eu acho que num segundo momento, principalmente esse segundo momento, eu acho que ele tem uma confluência com o começo do Goiânia Noise e da Monstro, etc., que tem uma relação mais harmoniosa. Mas, olha só, hoje as pessoas têm dificuldade de lembrar disso. Mas, assim, por exemplo, a gente na Monstro, os primeiros anos da Monstro, pega lá os line-up do Goiânia Noise, não tinha heavy metal, cara. Heavy metal pra gente era um gênero brega, ultrapassado. Isso aqui cabe na pergunta do Carlos Inácio. Iron Maiden é o Manowar socialmente aceito? O que você acha? Ô, cara, eu vi show do Iron Maiden e vi show do Manowar. Show do Manowar foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, as mais divertidas, inacreditáveis. Isso é música para incel, né? Eu aprendi essa palavra agora tem uns 3 meses. Incel. Então, porra, velho, saca? Assim, isso é música para infanto-juvenil, tá certo? Se você é criança, você tem que escutar o Iron Maiden e o Manowar. Tipo assim, cara, as coisas da infância, a gente carrega elas a vida inteira. Porque aí o cara vai falar, mas você não escuta mais? Não, eu continuo escutando. As coisas da infância, a gente carrega a vida inteira. Toda pessoa que você vai falar de literatura, você vai falar assim, qual é o livro mais importante será de sua vida? Aí o cara vai falar 10 livros que ele leu quando ele era adolescente, velho. Antes de fazer 20 anos, com 20 e poucos anos. O cara leu lá o Dostoiévski, os negócios, as coisas mais cabulosas, entendeu? São essas coisas, dessa primeira vida, assim, né? Que a gente carrega com a gente. Assim. Mas o fato é que o Iron Maiden e o Manowar, velho, são uma... Oh, velho, assim, aqui eu tô falando para um pouco mais amplo, né? De gente inteligente e tal. Tá? Então, Iron Maiden e Manowar, meu chapa. A gente falar é heavy metal. Heavy metal é heavy metal. Heavy metal é coisa pra gente... Vamos lá.
a pergunta aqui do Marco Silva Legal. Regis Tadeu é o melhor crítico musical do Brasil? Ou, amplia a pergunta, quem é o melhor crítico musical do Brasil? Eu sou eu, ué. Não, que punheta é essa? Eu. Análise masturbatória. Eu tenho a melhor performance na minha masturbação. Não sei o que, admire os outros. Não. Claro. Não, mano, tipo assim, cara. Deixa eu te falar. Assim, eu não saco o Regis Tadeu. A Regis Tadeu, sabe da onde que eu conheci ele? De um episódio inacreditavelmente bonito com o Menor. E aí eu fui no Monsters of Rock com o Nicolas. E antes do show do Menor, obviamente eu não fui lá para ver o Menor. Mas foi uma das coisas, um presente. Se eu acreditasse em Deus, eu falasse, ó, foi Deus que me deu isso. Porque foi uma coisa maravilhosa. Antes do show, assim, aquela comoção, né? O show foi assim, eu acho, até onde eu me lembro, assim, era o show posterior ao Accept. O Accept, cara, tinha feito um show cabuloso, destruidor, saca? Mas não era um show de metal, era um show desses, tipo um show foda do Goiânia Nós, assim, saca? Era um show pra tá eles, o Alice in Chains, qualquer banda, os caras iam arregaçar, tá ligado? A Accept fez um show cabuloso, foi maravilhoso. Pá, beleza. Aí vai vir o próximo show, era o Menor, Luiz Negro e tal. Mano, um bando de marombado, uns caras com sovaco de fora, assim, essas coisas. E tal, nego chorando, os caras... E aí, em algum momento, antes do show começar, era... Ei, Regis, vai tomar no cu? Antes do show começar, cara. Quando o show começou, tudo mudou. Por quê? Sabe por quê? Quando começou, foi tão alto, assim, o primeiro acorde foi tão alto que todo mundo assustou, cara. Os marmanjos, velho, deram um pulo de 2 metros pra trás, assim, cara. Sabe quando você leva um susto, o cara fala, os caras tudo com medo, velho. Mas aquilo, velho, foi o início de uma maravilha na minha vida. Eu posso escrever um livro sobre esse momento, cara. Foi maravilhoso. Você vê uns caras, tipo, tamanho Schwarzenegger, chorando, fazendo as coisas, uns negócios com a mão, assim, eu não lembro o que era, assim, não foi assim. Foi maravilhoso, velho. Um som podre, alto e podre, tudo ruim. Foi incrível, velho. Foi delícia, velho. Sou grato pelo Manor. Tá assistindo, viu? Olha aqui. O Zé Carlos Siqueira manda pergunta, Márcio. O que você acha do filme A Espera de um Milagre? Que filme que é esse, cara? Eu também não lembro. Não, é um antigão do... Eu lembro de um filme antigão, assim, eu acho que é esse. Eu sempre acho que é esse, que é um do, tipo, roteiro de Stephen King e tal. Eu lembro quando eu era moleque, eu assisti esse filme, achei massa. Mas não me recordo. Não lembro, não sei que filme é esse. Pedro eu acho assim, que a gente espera, mas de qualquer forma, esperar milagre é sempre ruim. Não vem, né? Porque não vem.